semana tem Tribos Podcast no YouTube, como os anfitriões Dedé e Newton. No Tribos Podcast, o convidado pode desenvolver suas ideias e projetos em um bate-papo bem descontraído e o mais livre que podemos ter. Venha compartilhar suas emoções e experiências no Tribos Podcast. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais um Tribos Podcast, eleições 2024 aqui da nossa cidade de Parauapebas. E hoje nós temos aqui um candidato a vereador, que também já foi prefeito da nossa cidade, Valmir Mariano. Você pode se apresentar, falar seu número, seu partido. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade aqui da Tribos, ao meu amigo Dedé e o amigo Newton também. Eu estou aqui em Parauapebas já desde 1989. Já fui prefeito no período 2013-2016 e agora estou colocando o meu nome mais uma vez para contribuir com este município, certo? Através do partido Podemos, eu e Hipólito, meu número é o 20123. Muito bem. Valmir, no seu mandato de prefeito, né, o seu ápice foram as obras, né? Foi o que deu muito destaque no seu governo e era o que mais se falava, né? Mais de 260 obras feitas durante o seu período. Perfeito. Assim, de todas essas obras, qual foi, assim, as que você acha que tiveram mais destaque e que mais beneficiaram a nossa cidade? Todas as obras foram muito relevantes, todas elas. Mas sempre tem as obras que marcam, né? Sim. Na verdade, quando eu cheguei, o município só tinha um nome, né? Porque uma das obras mais importantes, por exemplo, extremamente importante, foi a duplicação da PA 160. Ali se perdia praticamente uma vida por dia, certo? Então foi uma obra extremamente, quando nós duplicamos a PA 160, nós diminuímos em 98% o número de acidentes com perdas de vida. E vida para mim é tudo. Como eu sempre fui um funcionário da Vale e sempre me preocupei muito com itens segurança, então a duplicação da PA 160 ela foi uma transformação. Depois nós tivemos também a mobilidade urbana, que foi extremamente importante, certo? Na cidade não se andava mais. Nós tínhamos as vans que eram chamadas Velozes e Furiosos, né? Sim, verdade. Foi naquilo que nós vivemos, né? As vans, uma gestante, por exemplo, não tinha condições de pegar uma van. Aquilo é uma loucura. Então, nós colocamos, por exemplo, os micro-ônibus, que foi um trabalho enorme, muito bom, muito bem feito, certo? Colocamos a lei de trânsito e transporte, que foi extremamente importante, a lei de trânsito e transporte, tanto quando nós colocamos os micro-ônibus através de umas cooperativas, né? Depois nós também fizemos a oficialização do modelo como que eu digo, gente, dos mototáxis, né? Porque era todo espalhado de qualquer forma, né? Os mototáxis. Então nós demos um padrão naquilo ali, a cor certa, a cilindrada certa, o ano, tudo foi totalmente padronizado. Padronizamos. Depois padronizamos também os táxis, também foram todos padronizados e criamos a lei de trânsito e transporte. Depois que nós fizemos esse trabalho, um trabalho muito grande, que foi a mobilidade urbana, que nós abrimos avenidas, abrimos ruas e tudo mais, certo? Dobramos a guarda municipal, dobramos a guarda DMTT. Do DMTT, muito obrigado. Dobramos aí a guarda do DMTT e com isso, na cidade, nós diminuímos em mais de 80% o número de acidentes com perdas de vida. Então isso foi relevante, foi extremamente importante. É um conjunto de obras, não foi uma obra só. Depois eu tive a oportunidade, por exemplo, de uma vez, nós só tínhamos o CESP. Vamos falar um pouco rapidamente sobre a saúde. Nós tínhamos apenas o CESP. E uma vez, assim que eu entrei no governo, o meu secretário de saúde, Dr. Rômulo, ele falou assim: Valmir, vem aqui na sexta-feira a partir das 5, 6 horas da tarde. Aí eu fui.
Gente, eu tive a oportunidade de ver pessoas sendo carregadas, toda quebrada, em carrinho de mão. No hospital municipal. No hospital municipal, que era aquele... O CESP, né? O CESPão, que era chamado CESPão. Era a única coisa que nós tínhamos. Certo? Eu falei, nossa, nós temos que mudar isso aqui. Nós temos que mudar. Certo? Então, nós criamos a UPA, o SAMU, a Policlínica e terminamos o Hospital de Alta Complexidade. O Hospital de Alta Complexidade, ele estava com 16% pronto e já havia gasto 80 milhões de reais. E ele tinha 16%. Nós fizemos 84% dele com mais de 100 milhões. E equipamos também esse plano. Então, na área da saúde, foi uma transformação. Diminuiu o número de mortes e diminuiu o número de acidentes. Certo? A mobilidade urbana ela foi até importante até agora. Na época, quando eu estava terminando o meu governo, nós estávamos em 21º lugar em mobilidade urbana no Brasil. Poucas pessoas sabem disso. 21ª, competindo com 5.500 e poucos municípios que nós temos, né? Inclusive muito São Paulo, certo? Porque é global. Né? Então, foi um trabalho diferenciado. Um outro trabalho muito importante também, extremamente importante, foi o Alto Bonito. Certo? O Alto Bonito, só para você ter uma ideia, que está até aqui, para as pessoas verem depois, aqui as pessoas vão ter a oportunidade de ver, foi considerado a maior favela do estado do Pará. Certo? Então, foi um trabalho muito importante, foi um trabalho bonito e diferenciado. Certo? Por que isso? Existia, na época, uma verba na Caixa Econômica Federal no valor de 150 milhões de reais. Esse dinheiro estava na Caixa Econômica Federal, ia completar 5 anos. Com 5 anos, se você não fizesse a utilização deste recurso, ele voltava para a União. E o município, na época, o prefeito não conseguiu sequer tirar as pessoas que estavam na favela. Ele não conseguiu desmobilizar o pessoal para que fossem executadas as obras. Certo? Essa foi a grande dificuldade. E o dinheiro ia voltar. Você já imaginou voltar 150 milhões porque você não teve competência para tirar o pessoal do morro, para fazer a obra? Certo? E foi quando a Maquivalda, que na época era minha secretária, né, de habitação, ela chegou e falou para mim, professor Valmir, nós temos aí em torno de 6 meses para desmobilizar, fazer o processo licitatório e começar as obras. Eu falei, então vamos fazer. É muita coisa em 6 meses, né? Ainda mais que a licitação ela é demorada. A licitação demorada. É o que mais... 5 anos já estava desse jeito, né? Há 5 anos. Eu me lembro também, uma vez que foi lá na gestão anterior, foi um secretário de obra lá e eles jogaram o carro dele, viraram o carro dele e puseram fogo. Quer dizer, não aceitavam. E quando eu cheguei, foram as primeiras dificuldades. As primeiras dificuldades foi quando eu cheguei. Por que isso? Por causa da falta de confiabilidade. As pessoas não acreditavam no governo. Né? E é um processo muito audacioso. Por que preocupação? Porque as pessoas morando bem ou morando mal, mas elas estão morando. Sim. Certo? E para nós fazermos essa obra, tinha que, primeira coisa, desmobilizar todo mundo. Certo? Em torno de 1.500 famílias, você tirar 1.500 famílias, por que o outro governo não teve êxito? Ele não teve êxito porque ele queria tirar na raça, tirar as pessoas e fazer. Não, você tem que dar alternativa para as pessoas. Então, esse foi um grande diferencial, foi as alternativas que nós demos. Eu me lembro muito bem, até um fato histórico, a Maquivalda chegou lá no meu gabinete, chegou chorando. Ela chegou chorando. Ela falou assim, o que está acontecendo, Maquivalda? Eu tinha muito aquele negócio, falei assim, engole o choro para a gente conversar. Ela chegou chorando, chegou desesperada, falou, Valmir, eu não sei o que eu faço. O pessoal não sai de lá, eles não querem sair. Eu falei assim, não, nós vamos lá. E aí eu fui. Fui, sentamos, reuniu assim, né? Tudo lá em cima do morro, da cabeceira do morro. Todo mundo em volta. E tinha um senhor lá, bastante forte, robusto lá.
com um facão desse tamanho, uma bainha de facão desse tamanho assim, e ele ficava batendo a bainha de facão assim, plaf, plaf, tudo com raiva, todo mundo com raiva. E eu falei para eles, ó, nós temos um recurso que está na Caixa Econômica, se passar o tempo, esse dinheiro volta e nós não podemos deixar. Isso aí é um compromisso, nós temos que fazer esse projeto aqui, que é um projeto de desfavelamento. É diferente, por exemplo, do projeto Minha Casa Minha Vida. É bem diferente, era um projeto de desfavelamento. Tanto que ele é gratuito, né? Os apartamentos foram doados, né? E aí esse senhor estava bravo, né? E eu olhando para ele e conversando com as pessoas, dialogando para ver a melhor alternativa para que eu pudesse tirar as pessoas de lá, para que nós pudéssemos ver. E aí ele batendo na campainha, que nós não vamos. Eu falei, meu filho, vamos parar com esse negócio de intimidação. Primeiro, se você for me bater, você vai me bater, porque eu sou um menzarrão desse tamanho aí, eu vou apanhar de você, certo? E outra, você vai bater numa autoridade. Você vai ficar com 2 processos. Um porque você bateu na autoridade e outro porque você bateu no idoso. Então fica quietinho aí, espera eu falar. Aí isso descontraiu. As pessoas começaram a sorrir e tudo. Isso deu uma certa descontração. Quebrou o gelo lá. Quebrou o gelo, certo? Quebrou o gelo. Eu falei assim, o que é que vocês querem? Ah, nós não temos garantia do projeto. Eu falei assim, mas que garantia vocês querem? Quem é que garante que vai fazer o projeto? Eu estou garantindo. O outro prefeito também entrou e falou que garantia. Eu falei assim, mas você está falando com o prefeito agora. O que passou, passou. Certo? Vamos ver, o que vocês querem? Ah, eu não gosto de apartamento. Ah, você não gosta de apartamento? Não, eu quero casa. Eu falei, tudo bem. Tá bom. Maquivalda, veja para mim quantas pessoas querem casa. Aí ela fez uma lista lá das pessoas que queriam casas. Né? Então, outro chegava e falava assim, não, para mim pode ser apartamento, não tem problema não, mas tem que ser no máximo no 2º andar. Foi um cardápio de opções que nós fizemos. Exigente demais esse povo. Exigente, você falou a palavra certa. Foi um cardápio. Né? Não pode ser apartamento, não tem importância, mas eu tenho aí, minha mãe é idosa, tudo, tem que ser aí pelo menos o 2º andar, tudo bem. Aí o outro falou assim, não, eu não quero casa e não quero apartamento. Eu falei, o que você quer? Eu quero terreno, porque aí eu construo do jeito que eu quero e depois que eu construir, eu ainda gosto de plantar. Você sabe que o nortista não tem tradição de plantar coisa nenhuma, né? Mas isso tudo porque criar dificuldades. Eu falei, tudo bem, então você quer terreno. Tudo bom, quantas pessoas querem terreno? E agora, o que é? Aonde nós vamos morar até ficar pronto isso aí? Certo? Eu falei assim, vocês vão ter um aluguel social. Certo? Nós vamos pagar um aluguel social a partir do momento que nós firmarmos o contrato, o compromisso com vocês, que vocês saírem do prédio, da instalação de vocês, a gente vai fazer um aluguel social para vocês. Na época, era 500 mil, a gente conseguiu reduzir para R$400 para cada família, certo? Como um aluguel social. Eles falaram assim, mas aí veio a outra segunda, mais uma coisa. Mas eu fiz o meu barraquinho de madeira aqui. Eu falei assim, eu indenizo o seu barraco de madeira. O outro chegava e falou assim, não, mas o meu não é barraco de madeira, o meu é de alvenaria. Eu indenizo o seu barraco de alvenaria. Então você deu a eles todas as opções. Que garantia nós vamos ter? Foi da Caixa Econômica Federal. Certo? O pagamento vai ser depositado na Caixa Econômica Federal para vocês. A partir do momento que vocês saírem desocupar, até o momento que eu entregar a casa pronta para você. E assim foi feito. Então, esse projeto, ele foi um projeto diferenciado. Foi por isso que eu fiz questão de trazer aqui, que depois eu vou lhe mostrar os detalhes. Ele foi diferenciado. Nós demos as condições para que saísse. E todas as pessoas saíram com um sorriso no rosto. Todas. Não houve agressão, não houve nada, não tiramos na raça, não. Foi dado todas as alternativas, todas. E foi recorde. Nós fizemos um trabalho desse, 2.400 apartamentos, em 4 anos. Né? Tem uma obra grande. Grande, muito grande, certo? Muito grande. Hoje eu não sei se eu faria. Hoje eu não sei. Porque foi um desafio mesmo, um desafio eu acostumado com a minha empresa. Como é que foi sair, né,
do mundo empresarial para vir como figura pública e, tipo assim, ter esse jogo de cintura, né? A gente, quando é empresário, a gente analisa os currículos ali, vê e bota a pessoa para trabalhar, para gerir o que a gente quer, o que a gente não consegue e entrar nessa área aí que tem muita gente dando pitaco. Não, aqui tu tem que fazer assim, aqui tu tem que fazer assim, senão tu não consegue. Por aqui é assim, aqui é assim. Essa foi uma pergunta interessante, muito boa essa pergunta. Apanhei que nem vaca na horta, meu filho. Apanhei demais. Porque na minha empresa, eu tomava decisões, né? Eu mandava, né? E eu fiz um vereador, né? Eu fiz apenas um vereador. Por isso que eu falo a importância de você ter vereadores que comungam com o prefeito, que tenham a mesma filosofia e que queiram ajudar. Né? Porque eu sou a favor, eu sou extremamente a favor, por exemplo, que haja oposição. A oposição ela é importante. Desde que seja uma oposição saudável, uma oposição que queira o crescimento e o desenvolvimento do município. A oposição que eu tinha não era essa. A oposição que eu tinha era para me tirar do governo. Então, eles criavam dificuldades para me tirar do governo. Essa foi a grande dificuldade que eu tive. Certo? Muita coisa eu tive que atropelar. Gerou alguns processos? Geraram. Você quer ver um processo que gerou? A PA 160. Olha, eu salvei vidas na PA 160. Morri uma pessoa por dia. Uma pessoa por dia. Teve uma semana, um final de semana, que bateu 2 carros de frente com uma moto no meio. Foram sete pessoas que morreram, 2 famílias. Certo? Uma coisa horrível. E aí eu cheguei, fui lá e conversei com o governador. Na época, o Jatene. Eu falei com ele. E ele falou assim, Valmir, não tenho recurso para isso agora, não. Eu falei assim, eu vou fazer a obra. Só quando eu falei para ele, eu vou fazer a obra, eu já estava fazendo. Aí eu ganhei um processo, porque era uma obra do Estado e eu fiz. Poxa, você está salvando vidas, ainda leva processo? Burocracia do público, né? Exatamente. Então houve essas coisas, mas não me arrependo de nada. Fui extremamente audacioso, foi mesmo. Senão não teria feito aí mais de 260 obras. É, muita coisa para ser feita. Valmir, tu entrou nesse assunto aí de para te tirarem. Eu lembro bem do movimento da sua vice, né? A Ângela, ela era uma das pivôs, né? E junto com a Câmara Municipal, sempre, vez ou outra, tinha esse movimento. Como é que foi para ter esse racha entre você e a sua vice? Que no começo, na campanha, é tudo lua de mel, né? Tá todo mundo muito bem. Né? Mas depois, lá no poder, aí cada um quer sua fatia e às vezes quer também a fatia do outro. Você foi muito bem lembrado. Isso tudo faz parte da falta de experiência política, né? Faltou essa falta de experiência política. Eu saí da minha empresa para administrar o município, né? E na minha empresa eu tomava as decisões, como eu falei para vocês. Mas o que eles queriam? Existe aqui uma praxe, que é um absurdo. Todo vereador tem secretaria. E eu disse, no meu governo, certo? Vereador não vai ter secretaria. Vereador não tem secretaria. E o Massoud, ele queria a Secretaria de Obras. Eu falei assim, não, eu não vou dar para... Primeiro, eu não dou para vereador. E outra, Secretaria de Obras é coisa de engenheiro. Então, as minhas secretarias foram todas técnicas. Foi por isso que nós conseguimos fazer esse volume de obras. E ele falou assim... E aí começou a dificuldade, mas como se diz, né? Poxa, não começou a campanha ainda, estamos na campanha, deixa ele ganhar primeiro, né? Aí ganhou. Eu ganhei, eu fiz o juramento no dia 1º. No dia 2, fizeram a primeira reunião para me tirar. Dia 2 de janeiro. Nossa Senhora. Dia 2 de janeiro, primeira reunião para tirar. A conversa do Massoud foi o seguinte, não, o Valmir foi para ganhar a obra, agora para administrar com a gente. E aí começou as dificuldades, né? Todas as sortes de dificuldades, inúmeras. E a gente foi trabalhando isso aí, mas isso em nenhum momento, certo, me aniquilou, me diminuiu, de maneira nenhuma, certo? Eu fui fazendo e fui fazendo obras, me gerou uma série de processos, tem processos até hoje, todos eles eu já estou resolvendo, uma grande maioria deles, mas eu fui fazendo as obras. Eu sabia perfeitamente qual que é a necessidade do município, certo? Uma outra coisa também, extremamente importante, foi na parte da educação.
Educação foi um recorde, certo? Nós ficamos os 2 primeiros, os 4 anos, o IDEB foi o melhor IDEB do estado do Pará, certo? O melhor IDEB que estava lá para trás. Nós tivemos o melhor IDEB e tivemos o melhor IOEB. Não sei se você sabe qual a diferença entre IDEB e IOEB. Eu sei do IDEB, do IOEB eu não sei o que, nem sei o que é. Eu vou lhe dizer o que é o IOEB, extremamente importante, que não é só você não, a maioria não sabe. O IDEB, ele mede o aproveitamento do aluno na sala de aula. O IOEB, ele mostra as opções, a oportunidade que o aluno tem para que ele tenha um bom desenvolvimento. Então, é um conjunto, certo? Por exemplo, se você está num piso de chão, um ventilador de teto, um calor tremendo, um barracão para dizer que é uma sala de aula, o que você está oferecendo para o aluno ali para que ele tenha um bom desenvolvimento? Qual a projeção que ele vai ter ali dentro? Né? Exatamente. Então, o IOEB mede isso. E aí foi o grande diferencial que poucas pessoas sabem. O Paraopebas foi a cidade que teve o melhor IOEB do Brasil durante 4 anos seguintes. Do Brasil. Por quê? Porque todas as oportunidades foram dadas, tudo. Vamos lá. Nós tínhamos 36 anexos. Anexo, o que é? Barracão alugado, certo? Ventilador de teto, um banheiro e piso de chão. 36 anexos. Quando eu saí do governo, tinha 4 anexos. Não deu tempo para terminar os anexos. Qual que era a ideia? Terminar os anexos e depois, em seguida, construir mais escola para terminar de vez com turno intermediário. Infelizmente, não deu para fazer isso. Eu lembro dessa pauta do seu governo, que era terminar esse horário, que achava que era muito castigado para o aluno, né? Castigado e vou dizer mais. O aluno, ele não pode ficar numa sala de aula, um mínimo, 5 horas a 5 horas e meia. Esse é o mínimo. As crianças hoje não chegam a ter 3 horas de aula. Não chega. Mas então, pronto. Aí nós começamos a trabalhar, certo, com as escolas. Todas as escolas no padrão MEC. Certo? Tem o padrão MEC de escola, que é o melhor que tem. Então, nós vamos adotar o padrão MEC. Todas climatizadas, certo? Com biblioteca, alimentação, tudo. A cozinha, tudo mais. Então, as escolas foram as melhores. A alimentação. A alimentação é a que nós vivemos hoje. Bolacha com que suco para as crianças? Isso é um crime. Isso é um desrespeito. O que nós fizemos no nosso governo? Nós dividimos as escolas todas em 5 regiões. Cada região tinha uma nutricionista. E a alimentação era alimentação balanceada. E tinha o cardápio semanal. Toda semana já tinha um cardápio. Ou era frango, ou era peixe, ou era carne. Trouxe isso lá de cima. Isso foi, exatamente. Certo? Que foi aquilo que eu fazia com a minha empresa, né? Tudo Sim. que eu fazia com a minha empresa, eu ajudei nesse sentido. Aí nós ganhamos o prêmio da melhor merenda escolar da região norte do Brasil. Região norte do Brasil são 7 estados, 450 municípios. Nós tiramos em primeiro lugar na merenda escolar. Isso foi uma inovação. Né? Foi uma inovação. O que aconteceu? As pais começaram a tirar as crianças da rede particular e colocar na rede pública. Hoje são o inverso, porque não tem aula. Né? Com esse problema, depois eu vou falar mais um pouquinho, mas só lembrando. Com esse problema que nós tivemos agora, dessa pandemia, né? As crianças praticamente ficaram 4 anos sem sala de aula, gente. Isso é um crime. Você não vai conseguir resolver isso com menos de 10 a 15 anos. É perda mesmo, 4 anos fora, certo? Por quê?
2 anos e meio foi por causa da pandemia. Ficou fora da sala de aula por causa da pandemia. Bom, terminou a pandemia. As escolas não estavam reformadas. Não tinha transporte, certo? A alimentação é aquela porcaria. Não tinha professores. Então, na verdade, perdeu mais 1 ano e meio por causa de transporte, por causa de professores e aquela coisa. Com isso, as crianças perderam em 4 anos, quase 4 anos de aula. Isso é um crime. Isso é um desrespeito. É um desrespeito com a sociedade. E educação para mim, educação para mim é tudo. Eu tive uma dificuldade muito grande para me alfabetizar. Eu comecei a trabalhar com 7 anos. Certo? Então eu dou um valor pela educação que para mim é a base de uma sociedade. A educação para mim é tudo. E, seu Valmir, voltando aqui no período pré-eleitoral, muito se tinha a expectativa do senhor voltar como candidato a prefeito, né? Teve muito de um lado, muito de outro, e volta Valmir, teve esse movimento, né? Mas aí, agora chegando, digamos assim, aos finalmente, né? Quando deveria, assim, dizer, não, eu venho um candidato, eu não venho, eu vou vir para esse lado. Você optou por vir para vereador. Por que essa mudança, apesar de ter esse movimento, né? De apoio do que foi a sua gestão? Tá, é uma boa pergunta também. Eu tive uma decepção muito grande nessa última eleição de 2020. Muito grande, muito grande. Essa eleição eu não perdi. Essa eleição eles tomaram. É bem diferente perder uma eleição e tomar uma eleição. Perder faz parte, certo? Eu estou com 78 anos de idade, o que eu mais ganhei e perdi na minha vida. Isso aí é perfeitamente normal. Agora, tomar uma eleição na mão grande é diferente. Eles roubaram a eleição. E sabem disso. E está no Ministério Público. Então, isso me deu uma decepção muito grande e eu não queria mais mexer. Aí eu larguei de mão, certo? O Aurélio, do meu partido. O Aurélio, ele se elegeu no meu partido. Fez oposição. Ele honrou, certo? Junto comigo, ele fez oposição, certo? E com isso ele foi ganhando terreno, certo? E eu não tinha a menor intenção de vir. E ele foi ganhando em terreno. Chegou num ponto que eu falei para eles, não vou mais participar do processo, não tenho mais interesse, certo? Mas você começa a ver a que ponto está chegando o nosso município. Gente, não tem um projeto, para dizer assim, tem um projeto que deram continuidade. Não tem um. Todos os projetos parou. Porque o que é um município? E eu vou responder a sua pergunta. O que é um município? Como que ele faz para ter desenvolvimento, para que haja crescimento? Você faz até uma parte, você faz 4 anos. Depois você passa o governo. Certo? Você passa o governo, certo? O que é bom, você aproveita. Aquilo que não é benéfico, o que você julga que não seja, aí você pode descartar. Mas você tem que dar continuidade ao governo. Você não faz um governo, você não faz uma cidade dessa em 4 anos. Isso é impossível. Então tem que haver continuidade. E eu não vi continuidade em nada. Absolutamente nada. Eu vi foi o quê? O que nós vimos? Um retrocesso. PA 160 desvirtuaram a PA 160 todinha. A partir do momento que eles tiraram aquela divisória ali, morreu 16 pessoas. Olha só, olha que absurdo. Só de tirar aquelas divisórias. Aquilo foi um crime. Uma outra coisa, a PA 160, ela é de trânsito rápido. Trânsito rápido não tem sinal. Vocês podem ver que não tinha um sinal. Tem retornos, mas não tinha sinal. Eles começaram a colocar sinais, quer dizer, desvirtuou todo o projeto. Além de não fazer nada, ainda atrapalhou o que estava feito. E aí foi uma série de coisas que eu ainda vou falar mais. Mas aí, voltando ainda na área da educação. Eu fui, logo no começo, né, eu tive o primeiro problema que eu tive. E havia vencido o contrato dos ônibus escolares.
porque eram duas empresas e os ônibus eram contratados. Então, eram duas empresas, os ônibus eram contratados. Aí chega para mim a secretária e me fala: Valmir, venceu o contrato dos ônibus. Comecinho do governo. Eu peguei e falei assim: vamos fazer um processo vamos fazer um aditivo. Não pode fazer aditivo. Eu falei: mas como não pode fazer aditivo? Não, o aditivo foi feito durante a gestão anterior. Casinhas. Sabe o que é casinha? Sei. As damas casinhas. Quer dizer, não pode fazer? Eu falei: não pode fazer. Aí eu parei e falei: o que nós vamos fazer? É a maldade da política que foi uma das coisas que dificultou muito. E que você não tinha essa malícia, né? Eu não tinha essa maldade, meu filho. Eu vou cuidar desse município, eu vou cuidar das pessoas, eu vou cuidar da família. Eu não tinha maldade. E qual que era a maldade? Lembra quando o Bolsonaro ganhou, que ele falou assim: primeira coisa que eu vou fazer é despetizar. Lembra dessa expressão dele? Sim. Certo? Eu teria que ter despetizado, tirado todo o petista dali. Porque PT, meu filho, é perda total. Não serve para nada. Então, isso aí foi uma das coisas, dificuldade. Voltando no caso dos ônibus. Cheguei e falei assim: olha, vamos fazer o aditivo. Não pode fazer. Certo? E aquela complicação todinha, complicação tremenda, eu peguei e falei: então vamos comprar ônibus. Valmir, vamos comprar um ônibus. Mas antes de comprar o ônibus, eu chamei, olha que extremamente interessante o que eu vou falar para vocês agora. Eu chamei o secretário do transporte escolar, né? E falei assim: escuta, me diga uma coisa, quantos ônibus nós temos aí alugados? Ele chegou assim: nós temos 80 ônibus e 20 vans. Eu falei: tá bom, 80 ônibus e 20 vans. Fiz de conta que havia esquecido. Quando chegou no final da semana, eu chamei ele de novo. Perguntei novamente: quantos são? Ele falou assim: 80 ônibus e 20 vans. Eu falei: final de semana não tem aula, né? Não tem, seu Valmir. Eu falei: tá bom. Então é o seguinte, sábado e domingo eu quero ver os 80 ônibus e as 20 vans. Certo? Eu não dei muito tempo, não. Eu falei assim: eu vou estar lá no gabinete e vocês me mostram lá todos os ônibus. Fiquei o sábado e o domingo. Chegou 40 ônibus. Van não chegou nenhum. Então, na verdade, meu filho, os 80 ônibus e 20 vans só tinha na folha de pagamento. Não existia. Essas foram as dificuldades. Eu falei: vamos comprar. Compramos. Recurso próprio. Certo? 103 ônibus nós compramos. E 2 o governo federal deu. Foram 105 ônibus. Então você vê as oportunidades que os alunos tiveram, né? E depois tinha também que eles chamam uma pessoa que ficava acompanhando os monitores. Tinha todos os monitores lá, as crianças, tudo. E assim foi. Depois foi o uniforme. O uniforme foi... Quando o governo, o Jatene viu, ele falou assim: eu não dou conta de fazer isso. Certo? Nós compramos 52 mil kits escolares. Completo. Eu lembro até hoje. 2 jogos de uniforme para educação física, 2 jogos de uniforme para sala de aula, um tênis emborrachado padrão Nike, 2 par de meias brancas e a mochila. E todo o material escolar. Hoje as crianças não têm nada disso. Certo? Então, tudo isso somou para que nós tivéssemos o melhor IOEB do Brasil, que são as condições que você oferece para que tenha. Mas o melhor IDEB do Brasil é de Sobral, no Ceará. Nós fizemos um convênio com Sobral, no Ceará. Nós trouxemos as melhores práticas. Certo? E agora eu vou falar uma coisa que fere um pouquinho, mas é a verdade. Nesse convênio que eu fiz no Sobral, no Ceará, eu perguntei para eles: qual que é a mágica de vocês, que o IDEB de vocês é tão bom?
Ele fala assim: vereador não manda em sala de aula. Nós temos uma vereadora mandando em sala de aula. Olha o resultado do que deu. O resultado está aí, certo? Então, é essa a diferença, meu filho, certo? Seu Almir, agora o senhor está vindo, né, como você falou, aí para vereador, né? Isso. Mudou. Como é que você quer implementar ou contribuir, sendo eleito vereador, trazendo todo esse aparato que você já viu, como é que funciona o sistema público, né, e trazer para a vereança, né, que agora também é diferente, né, de executivo, mas que pelo menos já tem o tato, já pegou a malícia, né, de como é que as coisas funcionam. Como é que você quer implementar, pensa em implementar caso seja eleito de vereador? Como eu falei para você, eu não tinha pretensão de vir, mas nesse meio tempo o Aurélio começou a fazer uma oposição diferente. Ele foi o único vereador que realmente peitou o sistema. Da maneira dele, isso não me interessa. Ele conseguiu, certo, peitar o sistema. Ele começou a mostrar as vísceras desse sistema. Corrupção até não poder mais, desvio de dinheiro, uma loucura. E ele começou a mostrar tudo isso. E com isso ele começou a ganhar terreno. Eu não tinha muita pretensão mesmo, eu não vou mais. Mas você começa, como eu falei, você começa a ver como está o município, aquele troço todo. Eu falei assim, não, eu vou voltar sim, eu venho agora candidato a vereador. Com um único propósito, meu amigo. Tem um ditado, aquilo que você não quer para você, você não quer para o outro. Certo? O que eu sofri, eu não quero que o Aurélio sofra. Então eu quero dar a minha contribuição com ele. Certo? Eu vivi o lado de lá. Eu passei. Eu sei os dissabores de quem quer destruir um município, quer destruir a pessoa. Porque tirar um prefeito é fácil. Mas um prefeito que só está trabalhando, olha o que fizeram. Tiraram eu para quê? Para nada? Para parar o município? Isso não faz sentido. Então eu tenho agora, aprendi a duras penas, certo? A gestão. E agora eu vou dar minha contribuição na Câmara. Aquilo ali está um cabaré, meu filho. Certo? É um desrespeito. Nada contra os vereadores. Mas não se pode uma coisa dessa. Isso é um absurdo. Eu vi agora recente não. Na época daquele secretário de saúde. Laranjeira. Certo? O Aurélio entrou com um pedido para que o Laranjeira fosse fazer um depoimento, prestar conta da educação, da saúde, porque parece que tinha perdido uma vida. Certo? Ué, todos os vereadores votaram contra. Isso é ser contra o município, gente. Isso é um absurdo, isso é um crime, é um desrespeito, isso não pode acontecer. Por isso eu digo, a oposição é importante para te orientar, para te ajudar. Você está errando aqui, você está errando ali. Não é desse jeito que se faz as coisas. Isso não é fazer política, mesmo. Isso é politicagem. É bem diferente de fazer política. A minha maneira de política é uma política séria, que está em desuso no Brasil hoje, né? Está em baixa. Está em baixa. Certo? A seriedade, o compromisso. Nós estamos vendo lá, por exemplo, o Senado, na dificuldade que está o Senado. Deputados federais tendo uma dificuldade tremenda. Então, é isso que nós estamos vivendo. Essa é a grande verdade. Certo? E eu quero dar a minha contribuição. Tenho saúde, tenho disposição. Esse município me deu muito. Me deu muito esse município. Aqui eu assinei 40 mil carteiras. Não é fácil assinar 40 mil carteiras, não é fácil. Gestão mesmo. Certo? 10% era carteira branca, primeiro emprego. Certo? Fiz uma festa da criança durante 27 anos seguidos. Então, eu tive muitas oportunidades nesse município. Perdi por causa da maldade política. Mas não me arrependo de nada. Estou voltando vereador com esse propósito. Nós temos que moralizar aquela Câmara. Aquilo é um desrespeito. Certo. O senhor agora pode deixar o seu recado para os nossos ouvintes, para o pessoal que está nos assistindo aí.
Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. E eu quero deixar minha mensagem para vocês aqui. Estou colocando o meu nome nesta vez, não como prefeito, mas como vereador, com um propósito: moralizar aquela Câmara, dar suporte ao vereador Aurélio Goiano, caso ele chegue, e que, se ele não chegar também, a minha oposição vai ser uma oposição de valores, de respeito, de melhoria, tendo sempre em mente que o importante é a cidade e as pessoas. Certo? Eles me tiraram do governo. Já falei para você anteriormente, eu não perdi a eleição. Eles me tiraram. E não fizeram nada, absolutamente nada. Eu não quero isso para Paraupebas, eu não quero isso para ninguém. É isso que eu peço. Então eu estou pedindo para vocês o meu voto. 2123. Muda Paraupebas. Ainda é possível, mas o tempo está escasso. Muito bem. Então é isso, gostaria de agradecer, muito obrigado por ter vindo aqui e contado um pouco da sua história, da sua trajetória, né? E que o senhor tenha boa sorte e muito sucesso nessa sua nova caminhada. Gostaria de convidar todos vocês que estão nos assistindo para se inscrever no canal, deixar seu like, seu joinha. E é isso, até a próxima. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.